Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar hoje vendo a quarta parte do Catecismo e começando então a introdução aos sacramentos. A questão, vamos ver primeiro a natureza dos sacramentos. A questão é 515. De que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos. Então nós vimos, seguindo a ordem do catecismo, nós vimos primeiro do credo, as coisas que nós devemos crer, depois nós vimos a oração, as coisas que nós devemos pedir a Deus, e depois nós vimos os mandamentos, as coisas que nós devemos fazer, e também os mandamentos da lei de Deus e da Santa Igreja, e agora vamos ver a quarta parte, que são as coisas que nos dão a santificação, que nos santificam. E depois será a quinta parte, as virtudes e os outros deveres do cristão, aí já é a prática, e assim termina o nosso catecismo. Então nós vamos ver agora os elementos que nos santificam, que entende-se pela palavra sacramento. Pela palavra sacramento entende-se um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Então aqui o catecismo vai introduzir na doutrina sacramental e vai explicar o que é necessário para que exista um sacramento. Então nós já começamos a vislumbrar essa explicação. Então temos um sinal sensível. Então, o sinal sensível é algo captado pelos sentidos. Por exemplo, a unção de um óleo que vai passar da testa de alguém. Depois vamos ter a manducação de algo. Aí vamos ver que não é pão nem é vinho, é o corpo e sangue de Cristo, mas vem via um elemento sensível. É a ingestão deste sacramento, a comunhão, por exemplo. Mas é verdade que na Santíssima Eucaristia está a confecção do sacramento, que é o sacrifício da missa, e a consumação do sacrifício, que é a comunhão pela recepção do que foi sacrificado. Mas temos elementos sensíveis em todos os sacramentos. Aí depois, o que estas coisas sensíveis estão significando, elas estão sendo um sinal eficaz da graça. Então, eu lhes dou um exemplo. O batismo tem um sinal sensível, a água. E a água dá a conotação do quê? De um lavar. E ao modo que está denotando um lavar o corpo, ela está produzindo uma graça que lava a alma e tira as manchas. Ninguém lava o que está limpo, salvo uma obsessão de limpeza. Pois então, Deus instituiu um sacramento para lavar coisas sujas, o quê? Os filhos de Adão. Então, ao lavar o corpo, escorrendo esta água para esse banho, vai lavar a alma, e isso que foi denotado pelo exterior produz no interior. E então nós temos aí o sinal sensível, eficaz da graça. Ao ser aplicado o elemento com as palavras que são as fórmulas dos sacramentos, com a intenção de fazer o que Cristo fez, então aquilo que está sendo mostrado é eficazmente produzido na alma de quem receber. E aí outra coisa, outro elemento essencial, isso tem que ser instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar as nossas almas. A Igreja não tem poder de instituir sacramentos. Por quê? Porque somente Deus, por sua onipotência, pode colocar nesta conotação de significar algo e produzir ao mesmo tempo. Então, ao significar um lavado no corpo, lavar a alma, quem tem esse poder? Somente a virtude de Deus, que pode usar a água como um veículo de santificação para atingir a alma de uma pessoa. Porque a água atinge o nosso corpo, hein? Eu posso ter muita devoção e lavar uma pessoa com todos os produtos de limpeza e tentando lavar a alma dela. Eu não alcanço. Por quê? Porque a alma é algo espiritual, imaterial, e a água não alcança a alma. Agora, a onipotência de Deus tem virtude de lavar o corpo de alguém e deixar a alma limpa. Só a onipotência de Deus. Não existe
Papa na face da terra, por santo que seja que tenha esse poder. Hein? Nosso Senhor não deu as chaves a São Pedro para instituir sacramentos, foi para mantê-los e fazer perpetuar a consumação dos séculos. Não existe um poder de instituir sacramentos, não tem. Só o bom Jesus, por isso são 7, nenhum a mais, nenhum a menos, porque são esses que ele instituiu, por sua onipotência. Por que chamais os sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Questão 517. Aí responde o catecismo: chamamos os sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Aí a questão seguinte vai pedir para explicar um pouco. Explicar aí com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. Então aqui o catecismo vai dizer, no batismo, o ato de derramar água sobre a cabeça da pessoa e as palavras fulano, eu te batizo, isto é, eu te lavo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível de que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Então, em todos os sacramentos tem isso. É o chamada matéria, depois as palavras que aplicam-se à matéria se chama fórmula. Quem está aplicando a matéria em quem está recebendo o sacramento é o ministro, e esse sujeito tem que ter a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz, o que Cristo fez, que é a mesma intenção. Aí nós temos o quê? Palavras, fórmulas, matéria, intenção. Nós temos o sacramento. Ministro, junta-se tudo isso, nós temos um sacramento. Então, o catecismo está insistindo em um aspecto, a matéria. E a matéria ela vai significar algo que o sacramento vai produzir o que significa. Então, por exemplo, o caso da Santíssima Eucaristia tem as suas peculiaridades. Por quê? Porque tem um aspecto de manducação, de alimentação. A Santa Eucaristia não é uma ceia, hein? Não é um banquete. Mas nós comemos algo. Ao comungar, nós comemos. Nosso Senhor diz: quem comer minha carne, beber meu sangue, permanece em mim e nele. E o verbo é comer. Essa é a ação. Então, ao comer, é verdade que é o sacramento santíssimo em que tem uma presença real de Nosso Senhor nas sagradas espécies. Mas ao comer, nós somos alimentados. E é tão belo porque tudo que se come se digere, né? Então, na Santíssima Eucaristia, nós somos digeridos por Cristo e nós não o digerimos. Porque o sacramento é de cristianizar, não? Deixa nós cristiformes, assim, com o jeito de Nosso Senhor, esculpir em nós a imagem de Nosso Senhor. Então, mas Nosso Senhor quis vir a nós e nos transformar em outros Cristos, Ele nos digere, Ele nos assimila, é o revés. Tudo que nós comemos, nós assimilamos. Mas no caso da Santíssima Eucaristia, Nosso Senhor que nos assimila a Ele. Mas vem como qual o veículo dessa graça? O ingerir as sagradas espécies. No caso do batismo, qual é o veículo do lavar a alma? O lavar o corpo. No crisma, qual é o veículo de nos fazer sortear de Cristo? A unção, a imposição das mãos do bispo e a unção com o santo crisma na testa do sujeito, com as palavras correspondentes. E aí faz com que aquela unção marque a alma com o caráter do crisma e faça aquele sujeito já batizado um soldado de Cristo. E o veículo disso é o quê? A unção e a imposição das mãos. Então, os elementos sensíveis vão produzir a graça que eles estão significando. Por isso, cada sacramento tem sua graça específica, porque cada sacramento tem sua matéria que significa o que vai produzir de fato. Não? Isso é muito importante, não só por causa do modernismo, que vamos ver adiante, houveram sacramentos que eles deturparam. Mas aqui vamos insistir no fundamento do catecismo, por quê? Porque é essa a intenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não pode ninguém, a igreja tem o poder de quê? De determinar a matéria. Em certos sacramentos é confuso. Lhes dou um exemplo, a ordem. O sacramento que nos faz ministros de Cristo. Qual era a matéria?
Recém na década de 40, 50, Pio XII foi definir qual era, determinar a matéria. Nós levamos o quê? 1900 e tantos anos de igreja para chegar a esta conclusão que a matéria era a imposição de mãos do senhor bispo sobre a cabeça do ordenando, o diácono nesse caso, e as palavras tais do prefácio que ele reza, em realidade ele canta, e as que ele reza são as palavras essenciais. Mas levaram-se 1900 e uns quebrados para se determinar isso. Mas não foi que o Papa inventou que aquelas... Não, ele as determinou, ele as realçou, ressaltou. Nada mais que isso. Por quê? Porque essas palavras e este gesto de imposição de mãos foram determinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no princípio. O Papa não tem poder de inventar matéria nem alterá-las. Então, por quê? Porque insisto nisso, porque senão se perde toda a doutrina sacramental. Foi o Cristo, nosso Senhor e Deus, que escolheu a água para ser batizada, uma pessoa. Eu não posso usar água de colônia, não posso usar leite, não posso usar mel, não posso usar nada de outra substância líquida. Tem que ser água. Pode ser mineral, pode ser água de bica, de fonte, de mar, de rio, nascente, suja, de turva, de barro, desde que a substância seja água. Fervida, quente, fria. Fervida vai já levar para o paraíso, né, criança? Umas queimaduras podem ser fatais. Mas em todo caso vai para o paraíso. Se chegar a dizer eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e produzir profundas queimaduras. Mas então, água. Água e nada mais. Porque quando o nosso Senhor instituiu esse sacramento, ele escolheu esse elemento. E ele colocou essa significação e ele vinculou a graça que aquilo produz com o que aquilo está significando. Então, como o batismo é lavar, e todos normalmente lavam com água, não existe o lavado a seco, nosso Senhor. Ele deve ter visto isso, né? Porque a onisciência de Deus vê todas as coisas. Mas não para o batismo. Por isso a água tem que pegar e escorrer. Porque não se lava sem infusão de água que escorra. O lavado a seco não foi concebido no sacramento. Então o padre ou qualquer pessoa, pode ser um judeu que vê um catecúmeno, um menino do catecismo que sofre um acidente na rua. Aí passa esse sujeito e o menino fala, pelo amor de Deus, seu moço, pega uma água aqui. Tem uma garrafinha de água que estava caminhando. Pega essa água aqui e joga na minha cabeça com a intenção de fazer o que a Igreja de Cristo faz, católica. E faça assim, fala, meu nome é João, e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joga 3 vezes água enquanto diga isso e depois pode ir embora. Bom, se o judeu aceitar fazer isso, põe a intenção de fazer o que a igreja faz, aquele menino acaba de ficar batizado. Mas teve o ministro, teve uma intenção, teve o elemento matéria, que foi a água, e a fórmula, que foram as palavras que o menino que aprendeu o catecismo aprendeu e diz para o sujeito. Bom, sacramento. Ao lavar com aquela água, não importa se é benta e se não é benta, se for mineral ou não, mas sendo água, aconteceu o sacramento. A alma deixou de ser manchada pelo pecado original e passou a estar em graça de Deus. Quais e quantos são os sacramentos? Questão 519. Os sacramentos são 7, a saber, o batismo, e é nessa ordem que devemos saber: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência ou confissão, extrema-unção, ordem e matrimônio. 7. Os cismáticos, entre aspas, ortodoxos, com muitas aspas, eles não compartem conosco nessa doutrina. Normalmente eles dizem que são 7, mas eles têm alguns sacramentais que é confuso entre sacramento e sacramental. Por quê? Porque isso daqui é doutrina da escolástica, da Idade Média, e eles já estavam quase bons séculos longe da igreja verdadeira, então as distinções eles não aceitam. Na prática acaba sendo influenciado também, mas é contra a nossa fé dizer que é menos ou dizer que é mais. Isso daqui é definido. 7, nem uma mais, nem uma menos. Então, está fora do reto caminho quem diminuir ou aumentar os sacramentos. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Então, para confeccionar um sacramento, requerem-se a primeira, a matéria, que é aquele sinal sensível. Segundo, a forma,
ou fórmula, que são as palavras que se dizem. Terceiro, o ministro, que é aquele que aplica a matéria, a fórmula a alguém, e que este tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Se faltar um dos 4 elementos, não temos sacramentos. É impossível. Vamos supor, no absurdo, que São João Bosco ou Padre Pio esqueceu de dizer as palavras todas da consagração. Mesmo sendo um santo, não consagra. Porque para consagrar tem que dizer as palavras da consagração, que são as letras garrafais que a igreja, na sua tradição, colocou no missal. Com meus 6 graus de miopia, ainda consigo enxergar que as letras são desse tamanho, e colocou esse quadro no meio, que é o principal, chamado Sacra. As outros não são necessários, hein? Mas o do meio é necessário porque o padre tem que ler. Nós sabemos de memória, mas a memória do homem é capaz de falhar. A igreja quer que leia, para que ninguém possa ter a incerteza de vai que o padre não disse e que Nosso Senhor não esteja. É sério, porque adoramos Cristo, hein? Se não disser aquelas palavras para a matéria que tem que ser o pão de trigo, não consagra. Se o padre pôs uma broa de milho numa missa afro, a missa é um nome de luxo que se aplica a isso, hein? É marmotagem. Uma marmotagem dessa, se ele colocou uma broa de milho, ele pode dizer as palavras que for, porque é matéria não apta para se transformar no corpo de Cristo. E se ele quis fazer uma enculturação e colocou uma cachaça no cálice, ele pode dizer as palavras da consagração 1000 vezes, com força, com tudo que ele quiser, até com devoção, mas não transforma, porque é matéria que não foi apta para. Porque a intenção de Cristo é o quê? Vinho de uva. Pode ser branco, rosé, tinto, sendo fruto da videira. O trabalho do homem a gente passa, né? Se não vira ofertório da missionária. Sendo fruto de uva, esmagado e fermentado. E pão de trigo. O fermentado é uma questão da igreja oriental, mas pão de trigo consagra. Então, que é a matéria? O que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para o fazer, como, por exemplo, a água natural é matéria no batismo, o óleo e o bálsamo são matéria na confirmação. O que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para confeccionar o sacramento. Então, a matéria, o padre tem o quê? Pão de trigo. Aí, qual a fórmula? As palavras que ele tem que dizer para transformar aquele pão no corpo, sangue e alma e divindade de Cristo, que são as mesmas que Nosso Senhor usou. Quem é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. Então, no caso da Santíssima Eucaristia, que é o ministro, o sacerdote ordenado validamente. No caso do matrimônio, quem são os ministros? Os cônjuges que voluntariamente se apresentam e, com consentimento de vontade, se unem numa união a modo de contrato, e do qual, feito diante de um sacerdote que testemunha, representa a igreja, aquilo se transforma numa união que só a morte separa. Mas eles são os ministros. Mas todo sacramento tem ministro. No crisma, quem é o homem apto para que com óleo santificado numa quinta-feira santa, com a mistura do bálsamo, que é um perfume que é feito de várias raízes, misturado, santificado na quinta-feira, quem pode pegar esse óleo e fazer um sinal da cruz numa pessoa e fazer ele o soldado de Cristo? Só o senhor bispo. Na ausência de um bispo, a igreja delegou a alguns sacerdotes a possibilidade de fazê-lo, mas é com delegação da Santa Igreja. Mas por quê? Porque o ministro próprio desse sacramento da perfeição é o bispo. E assim, cada sacramento, quem pode dar extrema-unção? O sacerdote. Tudo que o sacerdote pode, o bispo pode. Mas nem tudo que o bispo pode, o padre pode. Por exemplo, quem pode fazer um homem sacerdote? O senhor bispo. Tem quem pense o contrário, né? Não tem bispo nessas comunidades por aí, hein? Pelo amor de Deus.
Nós podemos juntar 20, 80 sacerdotes hiperdevotos e colocar um homem no meio e todos impor a mão e dizer o prefácio consacratório com força e não faz, ele vai sair dali o mesmo que ele entrou, porque quem tem poder para fazer um homem sacerdote é o bispo. E para fazer um sacerdote bispo tem que ser outro bispo. Um sacerdote não tem poder, se ele não tem para ordenar um sacerdote, muito menos para sagrar um bispo. Mas nessas loucuras deste mundo, tem quem pense o contrário, mas não é o que diz a doutrina de Nosso Senhor. Tudo tem sua ordem, e é verdade que tudo tem o seu limite. O sacerdócio tem muitos poderes, mas estão limitados pela ordem que ele recebeu. O bispo tem muitos poderes, mas também está limitado a essa consagração episcopal que ele recebeu. E aí o Papa tem todos os poderes, que está limitado ao que? Ao que Cristo lhe mandou conservar e transmitir. Mais do que isso ele não pode fazer. Assim que até ele tem sua limitação de poder também.